Acompanha comigo aqui esta mensagem com o pastor Fernando Iglesias. Presta bem atenção. No verso 17 em diante, diz como que nós, pastores, devemos estar nesse momento. E aqui diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico, a porta da igreja, e o altar, o púlpito, e orem. Poupa, Senhor, o teu povo. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio deles, porque vão dizer entre os povos: onde é que está o Deus deles? Ele está dizendo: pastores, orem, clamem, chorem, orando a Deus, para dizendo assim: Senhor, poupa o teu povo, poupa. Nós somos o teu povo, Senhor, porque nós, pastores, temos que nos incluir no povo. Poupa o teu povo. Porque senão nós vamos ter passado a vida inteira cantando e pregando: breve virá, breve Jesus voltará. E Jesus vai voltar e você vai ficar. Jesus vai voltar e eu vou ficar. Não vai ter valido a pena, queridos, chegar no último momento, não receber a promessa final. O poder do Espírito não é para os dons pirotécnicos que a gente pensa. O poder do Espírito, mais que tudo, é para a gente ser de fato, para a gente ser um cristão de verdade. Porque se eu não respiro espiritualmente, eu estou morto. O poder do Espírito é para a transformação da minha vida. E o poder do Espírito é para preparar a mim e ao mundo para a volta de Jesus. Isso quer dizer que a partir daí o mundo vai parar para olhar a sua vida e a minha. Mas esse Espírito está disponível hoje. Hoje. Você entende? E se a gente começar a fazer hoje, buscar e atender a voz do Espírito, quando Ele nos manda amar as pessoas e nos envolvermos, é tempo, queridos, da gente parar de usar o nosso púlpito da igreja e os nossos púlpitos digitais para ficar discutindo conceito. Discutindo conceito. É hora da gente ir para a rua, se envolver com as pessoas, amar o próximo, se compadecer deles. É hora de amarmos uns aos outros. É hora de perdoarmos, prestarmos menos atenção nas outras pessoas. E principalmente darmos liberdade para as pessoas. Porque, como humano, eu digo, infelizmente, amar também compreende em deixar ir. E como é difícil deixar ir alguém que não quer saber de Deus. Mas eu não posso obrigar outro a seguir a Deus se ele não quer. Deus deixou o ser humano livre. É isso que ele conta na parábola do filho pródigo. E ele diz: o Espírito vai ficar falando naquele coração. Ora por ele. Não obrigue, mas ore. E se ele atender a voz, ele vai voltar. Amigos, olha que mensagem de grande importância e de relevância para os dias que nós estamos vivendo. Precisamos deixar mais os púlpitos da igreja e sair proclamando as boas novas de salvação para as pessoas que se encontram deprimidas, com depressão, ansiedade, solitárias. Nós sabemos que na rua existem pessoas nesta situação, principalmente nas grandes cidades. Eu não vou me referir a lugares pequenos, porque em lugares assim pequenos, que todo mundo conhece todo mundo, mas que está sempre ali, sabendo da situação da pessoa e está ajudando de acordo à necessidade do que a pessoa está sentindo ou está necessitando. É interessante nós observarmos essas colocações do pastor Fernando Iglesias. É o que nós precisamos fazer hoje, deixar mais os púlpitos, pregar mais para as pessoas, amá-las, abraçá-las, dizer que Jesus o ama e que Cristo foi preparar um céu para cada um de nós, que esse mundo não tem mais sentido, que a única pessoa que faz sentido em nossa vida, em nossas vidas, é unicamente Cristo. Perceba que em Mateus capítulo
4, versículo 17, diz assim, ó: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus, ele tinha essa missão de pregar o arrependimento na vida das pessoas. Olha, vocês precisam se arrepender, o reino dos céus está perto. E um outro evento aqui, um outro momento está no versículo 23, que diz assim, ó: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Jesus, ele tinha duas grandes missões e responsabilidades. Uma era de apresentar o evangelho eterno para aquelas pessoas. Você vai perceber que a mulher samaritana era uma pessoa confusa, não sabia aonde adorar a Deus, se era ali no monte ou se era em Jerusalém. Aquela briga, aquela rivalidade, quem estaria fazendo da forma correta? E o outro momento aqui é os fariseus, por exemplo, a liderança judaica da época. Eles ensinavam aonde oprimiam as pessoas, traziam fardos para aquelas pessoas. Obedecer a Deus naquela época parecia algo impossível, porque eles criaram novas leis para sobrecarregar mais aquelas pessoas. Então veja que as pessoas na época eram pessoas confusas, não sabia mais como adorar. Já existia outros evangelhos ali sendo pregados. E Cristo percorria toda a Galileia, ensinando-os nas sinagogas o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Aqui está um terceiro ponto importante. Hoje, eu sou o diretor da igreja aqui de onde eu congrego, a igreja de Volta de Serra, e a minha sogra, ela tem um papel importante, ela trabalha no Ministério da ASA, e o Ministério da ASA tem suprido as necessidades das pessoas em nossa comunidade e até mesmo em regiões vizinhas. De que forma? Com roupas, calçados, cobertores, alimentos. A palavra de Deus e essas ações, elas precisam andar de mãos juntas. E eu confesso para vocês que esse departamento, esse ministério, tem feito a grande diferença na igreja a qual eu congrego. Esse ministério, ele entra nos lares e percebe, entende e vê a necessidade daquela pessoa. E através desse ministério, a igreja é acionada, a igreja entra em ação e o Ministério da ASA faz o seu papel lindo e maravilhoso, que é de ajudar essas pessoas. Precisamos descer do púlpito e agora entrar em ação. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, desta mensagem. O Espírito Santo nos conduza para fazer o nome de Cristo crescer e que a gente possa diminuir. Amém? Fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus. Não esquece de deixar aí o teu gostei, o teu joinha, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso a esta mensagem. Comenta aqui e que Deus ele te abençoe de forma especial.